Olá, eu me chamo Pedro, eu sou pastor da Congregação Batista aqui na cidade de Iranduba, no Amazonas. Nós vamos dar início hoje à nossa aula 2, nosso vídeo 2, nosso curso de treinamento bíblico. E hoje nós vamos falar um pouco sobre a responsabilidade de estudar a Palavra de Deus. Nós vimos que a Palavra de Deus tem poder e propósito. E é a nossa responsabilidade de transmitir essa palavra com o poder e mostrando o seu propósito. E para isso hoje nós vamos ver as características daquele que estuda a palavra de Deus. Como ele transmite essa palavra, de que forma ele transmite essa palavra. Nós vimos que a palavra de Deus, ela tem poder e propósito. Na aula 1, no vídeo 1. E a gente precisa entender hoje que todo aquele que se dedica a estudar a palavra de Deus deve transmitir essa palavra com poder e com propósito. E hoje nós vamos entender, nessa aula 2, qual é a nossa responsabilidade perante a palavra de Deus. Todos nós temos uma responsabilidade com a palavra de Deus. E quando eu digo todos, são todos aqueles que estudam a palavra de Deus. A função de estudar a palavra de Deus não se limita apenas ao pastor, ao líder, àquele que está na frente de um trabalho. Todos temos responsabilidade no estudo da palavra de Deus. E quais essas responsabilidades? O primeiro é estudar, temos que estudar a palavra de Deus. A segunda responsabilidade é obedecer à palavra de Deus. E a terceira responsabilidade é ensinar essa palavra de Deus. E a nossa primeira responsabilidade diante da palavra de Deus é estudar a palavra de Deus. E eu quero destacar 2 pontos. Nós temos que estudar cuidadosamente e diligentemente, ou seja, com zelo, com responsabilidade. O conteúdo da palavra de Deus, a palavra de Deus, deve ser lida da forma correta. A segunda responsabilidade é obedecer. Nós temos que obedecer aquilo que aprendemos na palavra de Deus, ou seja, aplicando e praticando aquilo que nós aprendemos com a palavra de Deus. Terceiro ponto, ensinar a palavra de Deus. Percebe que existe aqui uma linha progressiva de responsabilidades. A nossa primeira responsabilidade é estudar a palavra de Deus. Eu, você, todos nós temos a responsabilidade de estudar a palavra de Deus. A nossa segunda responsabilidade é agora obedecer aquilo que nós estudamos. E a terceira e última responsabilidade é ensinar aquilo que nós estudamos, obedecemos, e agora nós vamos estar passando o conteúdo para outras pessoas. E ensinar, existem 2 meios. Por meio da palavra, do ensino, e por meio do exemplo. A nossa vida pessoal, a nossa conduta diária deve conter a palavra de Deus. E eu quero convidar os irmãos a abrir a Bíblia de vocês no livro de Esdras, no capítulo 7, no versículo 10. Esdras, capítulo 7, versículo 10. Pois Esdras tinha decidido dedicar-se a estudar a lei do Senhor, e a praticá-la, e a ensinar os seus decretos e mandamentos aos israelitas. Ele tinha decidido. E perceba que os 3 pontos de responsabilidade que nós vimos agora são contidos na decisão de Esdras. Primeiro, ele decidiu estudar a palavra de Deus, a lei do Senhor. Segundo ponto, ele decidiu obedecer, porque a obediência resulta na prática, culmina na ação expressiva, na nossa prática diária. Obedecemos e praticamos aquilo que lemos. E o terceiro ponto, ele decidiu ensinar aquilo que ele aprendeu, os decretos do Senhor, a lei do Senhor, os mandamentos do Senhor. Ele decidiu ensinar, colocar como exemplo os mandamentos aos israelitas. E Esdras, ele era um escriba. E o escriba, ele tinha a função de copiar os textos, a lei do Senhor, os manuscritos. E não só copiar, mas também interpretar essa lei. Ou seja, Esdras
como um profissional da lei, de copiar a lei, um copista, um escriba, ele tinha decidido avançar, dar um passo à frente, estudar mais a lei do Senhor, praticar a lei do Senhor e ensinar a lei do Senhor. Perceba, às vezes nós somos apenas aqueles que abrem a palavra de Deus e a gente até acha o texto bonito. Se nós finalizarmos a nossa leitura e fecharmos e colocar no canto e não obedecer aquilo que nós lemos e nem praticar aquilo que nós lemos e nem ensinar aquilo que nós lemos, perceba como não fecha o ciclo das nossas responsabilidades diante da palavra de Deus. Porém, nós vimos que ao manusear a palavra de Deus, o texto ele tem que ser lido de forma cuidadosa e interpretado de forma cuidadosa. Nós precisamos encarar o texto bíblico como um material extremamente precioso. Nas próximas aulas nós vamos ver que a palavra de Deus é a revelação do próprio Deus. Ele se revela para a humanidade e não existe outra forma de conhecê-lo senão mediante a palavra de Deus. Então, a palavra de Deus é preciosa. A palavra de Deus tem um valor imensurável em nossas vidas. E nós precisamos entender o que ela tem a nos dizer. E não impor sobre a palavra de Deus aquilo que nós queremos ouvir. Porém, entendemos que a palavra de Deus ela é viva e eficaz. Ela não precisa de acréscimos. Ela não precisa de extras. Mas a palavra de Deus está completa em nossas mãos. Então vamos tomar cuidado ao manusear, ao estudar a palavra de Deus, a também transmitir aquilo que nós aprendemos da palavra de Deus. Eu quero abrir com os irmãos, pega a sua Bíblia, em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 15. 2 Timóteo 2, 15. Diz assim: procure apresentar-se a Deus aprovado como obreiro que não tem do que se envergonhar e que maneja corretamente a palavra da verdade. Maneje corretamente a palavra da verdade. E o trabalho daquele que estuda a palavra de Deus é um trabalho árduo. E o nosso trabalho é um trabalho árduo, que se assimila a um profissional que tem em suas mãos uma pedra e precisa lapidá-la para transformá-la em uma linda joia. E esse profissional ele precisa entender qual material ele precisa usar, quais as técnicas ele precisa usar para chegar ao resultado final. Nós entendemos que um mecânico ele não vai conseguir pilotar um avião. Muito menos um médico vai saber diagnosticar o problema de um carro. Por quê? Porque cada profissional estuda para a sua área. Ele estuda, se dedica, ele se aperfeiçoa na sua profissão. E assim devemos fazer. A interpretação da palavra de Deus deve ser de forma correta e precisa. Devemos saber como usar as nossas ferramentas. Para isso, nós devemos ler a palavra de Deus diariamente. Diariamente. Lembre-se de Atos capítulo 17, versículo 11, ali quando Paulo está em Bereia. Percebe que o texto diz: os bereanos eram mais nobres do que os tessalonicenses, pois receberam a mensagem com grande interesse, examinando todos os dias, as Escrituras, para ver se tudo era assim mesmo. Eles ouviam a palavra de Deus, eles a recebem com o coração aberto e eles diariamente examinavam aquilo que estava sendo dito com o que estava escrito na palavra para ver se realmente era verdade. E nesse processo de estudo, nesse processo de obediência e nesse processo de ensino da palavra de Deus, existe algo em comum em todos esses processos. Nós devemos depender do Espírito Santo. Nós falamos um pouco disso na aula 1. Nós queremos voltar a falar disso nessa aula. Porque a dependência do Espírito vai nortear
todas as nossas responsabilidades. Quando nós lemos, o Espírito Santo vai nos guiar, vai abrir os nossos olhos para enxergar a verdade. Ele também vai nos fazer obedecer à palavra de Deus e nos vai dar capacidade para ensinar. Nunca se esqueça de orar antes de ler a palavra, de orar depois de ler a palavra, pedindo sempre a Deus que o seu Espírito Santo esteja nos ajudando em cada etapa. Quero que os irmãos abram as suas Bíblias no livro de Mateus, no capítulo 7, versículo 24 até o 27. Diz assim: Portanto, quem ouve estas minhas palavras e as pratica é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa. E ela não caiu, porque tinha seus alicerces na rocha. Mas quem ouve essas minhas palavras e não as pratica é como um insensato que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela caiu, e foi grande a sua queda. Estude a palavra de Deus, porque o que o texto nos mostra é aquele que ouve as palavras de Deus e as pratica, constrói a sua casa sobre a rocha. E quando vêm as tempestades, as tribulações, a grande tempestade, a chuva, não derrubará aquele que está firmado na rocha pela palavra de Deus. E existe uma frase que basicamente resume tudo isso que nós estamos falando. Estude a Bíblia para ser sábio, creia nela para estar seguro e obedeça para ser santo. E tudo aquilo que nós aprendemos, tudo aquilo que nós lemos e obedecemos, devemos colocar em prática. Devemos pregar a palavra de Deus, ensinar a palavra de Deus. E o que é pregar? Pregar é exatamente proclamar, é exatamente exortar e aplicar as verdades lidas na palavra de Deus. E o que é ensinar? Ensinar é você instruir, caminhar, explicar e aplicar a palavra de Deus. São dois termos muito importantes na nossa caminhada: o pregar e o ensinar. Quando nós pregamos, naturalmente vem à nossa mente a figura de um pastor em cima do púlpito, falando à sua igreja, orientando a respeito daquilo que ele aprendeu e está compartilhando com a sua igreja. E sobre ensinar, quando nós pensamos nessa palavra, naturalmente vem à nossa memória a figura do pai, do filho. Um pai que ensina o seu filho o que deve fazer. Uma mãe que ensina o seu filho ao caminho que ele deve seguir. O ensinar é instruir pelo exemplo. Fazendo isso, nós estaremos cumprindo a vontade do Senhor. A vontade dele que nós anunciemos a sua palavra, preguemos a sua palavra, ensinemos a sua palavra. Abra comigo em Romanos capítulo 10 e veja o que o texto diz. Capítulo 10, versículo 13 ao 15, que diz o seguinte: Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, pois, invocarão aquele em que não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram falar? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, como são belos os pés dos que anunciam as boas novas. Essa passagem de Romanos que o apóstolo Paulo escreve é uma passagem que nos alerta da necessidade da pregação. Porque o texto ele começa dizendo: olha, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Mas como? Mas como invocarão aquele em quem não creram? E como crerão se não ouviram falar dele? Então o apóstolo Paulo começa a trazer uma tensão nesse texto que evoca em nós, que traz em nós uma responsabilidade. A responsabilidade de pregação é nossa. Não é dos anjos, como a palavra diz, mas é nossa. Todo o salvo em Cristo Jesus tem a responsabilidade de ser
testemunha. E ser testemunha é falar daquilo que viu, falar daquilo que ouviu. Nós somos testemunhas de Cristo e nosso dever é falar do Evangelho que salva. Quero trazer aos irmãos outro texto muito importante quando nós falamos de ensinar, de pregar a palavra de Deus, que está no livro de Atos, capítulo 8, no verso 26 até o verso 40. E nesse texto nós vamos aprender um pouco sobre dois homens, Filipe e o etíope. Então Filipe ele é direcionado pelo Espírito Santo a encontrar com esse etíope. E esse etíope estava em uma carruagem e lendo a palavra de Deus, especificamente lendo o profeta Isaías. Então quando Filipe chega junto ao etíope, ele faz uma pergunta muito interessante. Entendes o que você está lendo? Você consegue compreender aquilo que você está estudando? E o etíope fala o seguinte: como eu posso entender se ninguém me explica? E no versículo 35, eu quero ler com vocês, diz o seguinte: então Filipe, começando com aquela passagem da Escritura, anunciou-lhe as boas novas de Jesus. Percebe que Filipe ele se aproxima, ele entende a necessidade daquele homem de aprender a palavra de Deus e ele começa a ensinar a palavra de Deus. Ele começa a proclamar as boas novas de Jesus com o texto de Isaías. E eu faço uma pergunta para vocês. Se Filipe não tivesse conhecimento da palavra de Deus, se Filipe não tivesse estudado e obedecido a palavra de Deus, como então que Filipe conseguiria ensinar outras pessoas? Como Filipe conseguiria ensinar aquele etíope? Nós devemos ler, obedecer e ensinar. E no ensino, nós devemos instruir as pessoas claramente, para que elas possam obedecer à palavra de Deus e explicar de forma que nós possamos fornecer o entendimento para aquela pessoa. Por isso nós precisamos declarar ao povo de Deus o que a palavra diz e permitir que a palavra de Deus também fale por si só. Ela tem poder para isso. Nós vimos na aula 1 o poder da palavra de Deus. E nunca dilua a palavra de Deus. O que é diluir a palavra de Deus? É você diminuir o seu ensino. É você trazer as verdades ao ouvido do seu ouvinte de forma que ele não entenda completamente o que a Bíblia está dizendo. E essa diluição tem muito a ver com a forma que você interpreta a palavra de Deus. Se eu leio que a palavra de Deus me diz que eu devo amar ao meu Deus acima de todas as coisas e ao meu próximo como a mim mesmo, eu preciso passar essa informação claramente. Eu não posso passar essa informação como ame ao seu Deus até o ponto que você consiga. E vá amando o seu próximo até você aguentar. Porque a palavra de Deus não diz isso. A palavra de Deus é clara, nós não devemos diluir. E muito menos nunca devemos distorcer a palavra de Deus. 2 Coríntios, capítulo 4, abra comigo. 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 2. Antes, renunciamos aos procedimentos secretos e vergonhosos. Não usamos de engano nem torcemos a palavra de Deus. Ao contrário, mediante a clara exposição da verdade, recomendamos-nos à consciência de todos diante de Deus. Não torcemos a palavra de Deus, mas ao contrário, mediante a clara exposição da palavra. A clara, não podemos distorcer e nem diluir a palavra de Deus. E nunca se desvie da palavra de Deus. Nunca se desvie. E eu quero novamente voltar a um ponto que norteia todo esse nosso pensamento a respeito da nossa responsabilidade diante da palavra de Deus. O papel do Espírito Santo. João capítulo 14, no versículo 26, a palavra de Deus vai nos dizer que o conselheiro
o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, lhes ensinará todas as coisas e lhe fará lembrar tudo o que eu lhes disse. O Espírito Santo nos ensina a respeito da palavra de Deus. Ele nos fará lembrar aquilo que nós vimos. Então ele tem um papel fundamental no nosso processo de estudo da palavra de Deus. Ele também irá nos guiar. João capítulo 16, versículo 13. Avance um pouco mais na palavra e leia comigo capítulo 16, versículo 13. Mas, quando o Espírito Santo da verdade vier, ele os guiará a toda a verdade. Não falará de si mesmo, falará apenas o que ouvir e lhes anunciará o que está por vir. Ele nos guia à verdade. Ele nos mostra o caminho. Ele é o Espírito da verdade que nos guia para a verdade. E a verdade é o próprio Jesus Cristo. A verdade é a revelação do seu Evangelho em nossas vidas. E ele ilumina nossa mente para compreendermos e aceitarmos a verdade da palavra de Deus. Convido os irmãos a abrir no livro de 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 12 ao 14. Diz assim: Nós, porém, não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito procedente de Deus, para que entendamos as coisas que Deus nos tem dado gratuitamente. Qual é a função do Espírito também? Ele nos faz entender as coisas que Deus nos dá gratuitamente, para que entendamos a sua palavra, a sua revelação. Não há outro modo de entendermos e compreendermos a Bíblia sem sermos capacitados pelo Espírito Santo de Deus. Não há. Por isso que, da mesma forma que nós falamos, se eu leio a palavra de Deus e não compreendo sem a orientação do Espírito, são só apenas letras escritas em um papel. E não passará disso. Mas a partir do momento que eu leio a palavra de Deus, confiante que a palavra de Deus tem poder e direcionado pelo seu Espírito, eu compreenderei as suas verdades. Olha o que o texto diz. O Espírito de Deus, procedente de Deus, nos faz entender as coisas de Deus. Só poderemos entender a palavra de Deus por meio do Espírito de Deus. E aqui nós não podemos entrar em um extremo. Que extremo seria esse? O pastor acabou de falar que o Espírito nos capacita, nos ilumina para entender a palavra de Deus. Porém, a experiência não substitui o seu estudo com a palavra de Deus. E nós precisamos entender que não faz sentido dizer que o homem está cheio do Espírito Santo, mas que ele não conhece a Bíblia. E um homem que conhece a Bíblia e não conheceu por intermédio do Espírito é uma conclusão totalmente falsa. Porque nós devemos entender que, ao lermos a Bíblia, capacitados pelo Espírito Santo ou orientados pelo Espírito Santo, seremos cheios do Espírito Santo. Porque o processo da santificação do cristão tem, em primeiro momento, a leitura. Conhecer a vontade de Deus. Conhecer a sua obra, o seu poder sobre nossas vidas. O Espírito Santo não é o substituto para o seu estudo da Bíblia. Porém, é ele que torna o nosso estudo proveitoso. Porque quando nós lemos e compreendemos a palavra de Deus mediante o Espírito Santo, tudo muda. Por isso, meu irmão, busque o Espírito Santo de Deus para conhecer mais da palavra de Deus. Eu quero trazer, para concluir, 4 atitudes que todo estudante da palavra de Deus deve ter. Primeiro, deseje conhecer e compreender a palavra de Deus. Conheça e compreenda a palavra de Deus. Segundo, tenha a mente aberta. Deixe que o texto fale com você. Não vá ler o texto já tendo a certeza daquilo que ele vai te falar. Vá com a mente aberta e sensível à voz do Espírito Santo de Deus. Terceiro, obedeça aquilo que você leu. Mesmo que você não entenda agora, obedeça a palavra de Deus.
E quarto e último ponto, dependa de Deus para ser ensinado e também para você ensinar aos outros. Assim nós encerramos a nossa aula 2. Que você venha a ser edificado pela palavra de Deus e busque a cada dia a vontade do Senhor revelada na sua palavra. Que Deus abençoe.